Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Os ensinamentos de Jesus numa visão espírita. Aqui no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, você encontrará sempre palestras consoladoras e confortadoras, os ensinamentos de Jesus trazidos até nós numa interpretação e numa explicação pelos benfeitores espirituais, estes abnegados e incansáveis auxiliares do Cristo. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita, ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e assim você será avisado todas as vezes em que houver um novo vídeo. Divulgue em suas redes sociais, divulgue para os seus amigos e familiares e venha fazer parte desse grupo de trabalhadores que buscam levar a consolação e o acolhimento a todos os necessitados. E para iniciarmos nossa conversa de hoje, vamos então juntos fazer o Pai Nosso de José Silvério. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distantes da tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Pois é, nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde nosso querido instrutor espiritual Emmanuel dita ao Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, belíssimas lições, bastante informação e, principalmente, um pão diário para que nós possamos buscar as virtudes necessárias para a nossa jornada terrena, muitas vezes difícil. E hoje nós vamos ver a lição de número 30, que tem por título Para Vencer o Mal. Não te deixes vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, na sua conversão, na sua caminhada, na sua jornada terrena de evangelização, cumprindo os desígnios divinos após a sua chamada na estrada de Damasco, então ele, quando já recluso, quando preso, então ele resolve escrever aos romanos
levando a eles o conforto e o esclarecimento, falando numa linguagem dentro daquela idolatria que os romanos então possuíam e todo aquele misticismo que eles traziam. E Paulo então traz a eles esse esclarecimento. E lá no capítulo 12, no versículo 21, ele deixa esse esclarecimento que é tão atual no mundo que hoje nós estamos vivendo. Essas tribulações, todas essas dificuldades de relacionamento, o trabalho, a fome, a guerra, as doenças que hoje consomem a maior parte da humanidade. Então, diz ele mais uma vez, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É um grande ensinamento, mostrando a todos nós os ensinamentos de Jesus. E vamos ver, então, o que o Emmanuel discorre. Ele diz assim: muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação, de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Emmanuel começa, então, nos mostrando as nossas dificuldades perante estes sentimentos contrários ao bem e ao amor. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando alguém nos traz qualquer sentimento que nos produza um desconforto, nós imediatamente partimos para a ojeriza, muitas vezes para a raiva, que pode, se não tratada convenientemente, buscando erradicar este sentimento, levar ao ódio e ao desejo de vingança. E muitos de nós, muitas vezes, vivemos dissimuladamente. Nós nos sentimos ofendidos, nós nos magoamos, mas disfarçamos. Colocamos uma máscara como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, muitos de nós acabamos sendo hipócritas e muitas vezes até mesmo sarcásticos na nossa vivência diária. Nós dissimulamos, nós disfarçamos toda a nossa contrariedade e ela tem muitas variantes. Muitas vezes nós sorrimos, mas o nosso coração está transbordando aqui de raiva. Muitas vezes nós estamos desejando o mal. Não digo necessariamente que é a morte, porque seria algo muito profundo e seria muito triste pensar que um ser humano, filho de Deus, uma ovelha do rebanho da qual Jesus é o pastor querido, poderia desejar a morte do seu semelhante. Mas muitas vezes nós desejamos sim o fracasso, nós desejamos que eles também sofram decepções, que eles possam ser frustrados nos seus anseios, nos seus sonhos, nas suas conquistas. Muitas vezes nós disfarçamos quando encontramos estes irmãos que muitas vezes estão aqui exatamente para que nós possamos desenvolver qualidades e virtudes que mostram toda a nossa capacidade de amor, de perdão e de caridade. Nós fazemos elogios falsos, nós colocamos para as pessoas virtudes que elas não têm, mostramos, às vezes, alguns feitos com exageros, exatamente no sentido de desacreditar, espalhamos, às vezes, algumas mentiras e esquecemos que as criaturas têm também as suas virtudes. Tudo isso por quê? Porque somos orgulhosos, porque somos egoístas, porque ainda trazemos, como bem diz o texto, o fel da maldade, da inveja e do ciúme, carregando
no nosso dia a dia. É o peso que nós carregamos. É isso que torna a nossa cruz pesada, a nossa caminhada. Ao invés de nós nos despojarmos, ao invés de nós deixarmos todos esses sentimentos contrários ao bem e ao amor na primeira oportunidade que temos, nós ficamos carregando todos esses entulhos, nós ficamos carregando todo esse lixo mental, emocional e espiritual. Enquanto o Cristo nos oferece inúmeras oportunidades de reparação, de reconciliação, de mostrar o exercício da paciência e da tolerância, mostrando a oportunidade de nós podermos instruir, acolher e consolar. Não, nós procuramos meios de que a criatura sofra, de que a criatura venha a pagar aquilo que ele nos faz. Como muitas vezes nós nos arvoramos juízes, promotores e muitas vezes até mesmo Deus. Nós queremos definir o que a pessoa vai sentir, o que a pessoa vai passar, simplesmente porque ela nos ofendeu, porque ela nos magoou, porque ela quebrou a nossa confiança, porque já não é digna mais de fazer parte do nosso convívio e do nosso dia a dia. Esquecendo muitas vezes todos nós de que Deus não erra, Deus não se engana, e que nós aqui, num planeta de provas e expiações, nós estamos aqui exatamente para poder desenvolver em nós o germe do amor, do perdão, da caridade incondicional. É não deixando-se vencer pelo mal. E o mal, muitas vezes, somos nós mesmos que propagamos. O mal que existe em nós, somos nós que alimentamos, porque não perdoamos, porque não compreendemos, porque nós queremos que as criaturas pensem e ajam como se fôssemos, como se fosse nós. Nós precisamos respeitar o momento e a situação em que cada um de nós se encontra. Assim como queremos o respeito, o carinho, o afeto, assim como queremos o perdão para nossas faltas, a indulgência para com as nossas imperfeições, devemos estender este benefício a todos aqueles que caminham conosco. Prossegue Emmanuel. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia vontade. Peculiar a quantos se devoltam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Olha só onde Emmanuel foi. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia verdade peculiar a quantos se devoltam à desculpa cortês. Porque muitas vezes nós queremos demonstrar que somos bons. Muitas vezes nós queremos mostrar essa aparência de que já somos caridosos, de que já somos evoluídos, de que já estamos, sim, no caminho do bem e do amor, que nós já não cultivamos mais esses sentimentos. Então, nós disfarçamos, nós colocamos essa máscara e aqueles que não nos conhecem, ou aqueles que convivem conosco pontualmente, olhando superficialmente, acreditam e vejam em nós qualidades que nós estamos longe de ter. É como se colocássemos um hábito, uma túnica, para disfarçar os nossos defeitos. Quem está distante, quem não nos conhece, realmente não os verá, mas nós sabemos que eles estão ali, escondidos, camuflados. E para Deus, nada fica escondido. Para Jesus, nada fica oculto. Ele sabe das nossas qualidades, das nossas virtudes, mas também sabe as reparações que nós estamos aqui a realizar. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. Se houve uma oportunidade
se porventura surgiu uma ocasião em que muitas vezes nós, por imprudência, muitas vezes por negligência, nós somos os causadores, somos nós que damos esse primeiro passo. Nós também ofendemos, nós também magoamos, nós muitas vezes nos deixamos conduzir por palavras, nós nos sentimos ofendidos. E nós não nos colocamos. Será que a criatura conhece? Será que sabe? Será que foi essa mesma a intenção dela, nos magoar, nos ofender, nos deixar triste ou mesmo nos fazer chorar? Então, esta situação que nos leva muitas vezes a esse insucesso, que nos leva às lágrimas e até mesmo à blasfêmia, somos nós os causadores. Nós ficamos cultivando essa semente. Algo que poderia ser passageiro, algo que poderia ser rápido e muitas vezes até passar desapercebido, não. Nós pegamos essa pequena gota d'água, nós pegamos esse cisco e transformamos em uma árvore, em um pedaço de madeira, em uma trave que incomoda a nossa existência e a nossa caminhada. Pegamos essa gota e transformamos em uma tempestade de sentimentos negativos, atraindo para nós toda a negatividade, o desânimo, o pessimismo. Nós conseguimos, muitas vezes, baixar a nossa frequência vibratória, atraindo para a nossa sintonia esses espíritos revoltosos, esses espíritos, muitas vezes ainda, escravizados pelas mentes trevosas, essas mentes inescrupulosas que existem em todas as esferas da Terra, trazendo até nós todo esse transtorno causado por esses sentimentos esses sentimentos negativistas. Portanto, quando surgir esses pequenos detalhes, quando surgir essas oportunidades em que muitas vezes os nossos inimigos, os nossos adversários, atentos às nossas falhas, provocam para ver se nós vamos valorizar, então fiquemos, voltemos os nossos olhos, voltemos os nossos pensamentos ao alto, a Deus, o Pai, o Criador, a Jesus, nosso divino amigo, nosso amado mestre, ele que nos conduz pelo caminho do bem, pelo caminho do amor. Muitas vezes essas circunstâncias geradas, esses adversários, esses desafetos, que conhece a nossa fragilidade, que sabe verdadeiramente que nós, muitas vezes aparentando ser bom, pisou no nosso pé, pisou no nosso calo, se dirigiu a algum familiar ofendendo, agredindo, moral, verbamente, já que fisicamente nós já superamos essas dificuldades e as próprias leis humanas vêm em nosso socorro e em nosso auxílio. Portanto, tudo que nos acontece é oportunidade de crescimento espiritual, de evolução, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os quais nós já somos detentores, os quais nós hoje estamos fazendo uso. Às vezes, essas situações que muitas vezes nos causam desconforto e sofrimento, é a oportunidade de buscar e sim alimentar as virtudes do amor e do perdão. É a oportunidade de nós mostrarmos verdadeiramente que somos e já estamos na condição de filhos de Deus, levando o evangelho de Jesus a todos os corações e não somente aqueles que comungam conosco dos mesmos ideais e dos mesmos objetivos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe
as garras inconscientes. Quando nós chegamos a este planeta bendito, na oportunidade de fazer as devidas reparações de nossos erros, de nossas falhas, de nossos equívocos, de nossos enganos, nós aqui encontramos irmãos e companheiros que vivem a mesma situação. É a misericórdia divina que nos ampara, que nos socorre. Jesus é o nosso pastor querido, nosso mestre, nosso irmão, guia e modelo segundo a doutrina espírita. Jesus é o modelo a que todos nós devemos buscar, o guia, porque ele sabe como o nosso irmão maior, como aquele co-criador, o diretor angélico deste planeta, Jesus é o responsável pela nossa caminhada. Ele nos convidou a estar aqui exatamente para que nós pudéssemos, trabalhando, servindo, amando, nós nos reconciliamos com a lei divina. Então, o evangelho de Jesus é claro. Quando os nossos irmãos desconhecem os ensinamentos do seu evangelho, porque quando se fala em evangelho, muitos associam a religião, a esse misticismo, a todo esse fanatismo que muitas vezes a religião leva. Não, não é ficar rezando, não é ficar orando, não é fazer promessa, não. Evangelho é moral. O evangelho de Jesus é o aperfeiçoamento moral a que todos nós devemos almejar. Nós necessitamos da religião para que possamos exercitar a nossa religiosidade. Religião é uma criação dos homens. Religiosidade é a nossa visão perante o Criador, o Todo-Poderoso. E religiosidade é moral. Quando nós olhamos Jesus como nosso exemplo, quando Jesus nos ensinou a fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, isso é uma lei natural. Se nós fazemos aos outros algo que magoa, que chora, então por que se nós não queremos que façam isso conosco, por que estamos fazendo aos outros? Mas se alguém fez a nós, será que a pessoa tem conhecimento? Será que esse irmão, será que esse espírito também que busca o seu adiantamento tem acesso às mesmas informações, nas mesmas condições em que nós nos encontramos? Será que ele teve a oportunidade de ter alguém que interpretou para ele esses ensinamentos de Jesus? Sem essa troca, sem essa oferenda, sem esse sacrifício, sem essa permuta? Será que ele sabe que Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, ele não precisa de oferta, ele não precisa de paga, que Deus, ele quer de nós, sim, que nós sejamos dignos e merecedores de sermos chamados seus filhos. Ainda que como filho pródigo, mas nós estamos a caminho da luz. E o Evangelho, mesmo estando ele hoje ao alcance de todos, ainda existem muitas denominações religiosas que usam o Evangelho, que usam a religião para dominar, para escravizar, para manter regalias e mordomias, para manter privilégios, mantendo a ignorância dos irmãos e dos companheiros colocados aqui sob a sua responsabilidade. Quando nós trabalhamos para o bem comum, quando nós procuramos levar o Evangelho de Jesus a todos os corações, nós estamos trabalhando pela humanidade. Nós estamos tendo uma oportunidade bendita de sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Portanto, o Evangelho não é uma arma de dominação. O Evangelho e os ensinamentos de Jesus não estão aqui para escravizar, para subjugar ninguém. O Evangelho é luz. O Evangelho é o pão que alimenta. O Evangelho é o companheiro de todas as horas. É o nosso sustentáculo nas dificuldades
nas tormentas da nossa existência. Então, quando nós nos referimos ao Evangelho, é o caminho que todos nós estamos a trilhar. Evangelho de Jesus é, sim, para todos nós, objetivo, é meta, é trabalhar, é servir para que nós possamos, auxiliando e amparando, compreender o nosso objetivo enquanto ovelhas do mesmo rebanho, seguindo aqui as orientações do nosso pastor querido. Finaliza Emmanuel. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender a luz. Então, Emmanuel, ele nos diz, se a noite chegou, não adianta nós ficarmos reclamando, né, nós ficarmos aqui blasfemando. A noite é uma lei natural, ainda incompreensível. Nós não podemos definir quando começa a noite e quando termina o dia. Por mais que gostemos do dia, a noite virá, queiramos nós ou não. Aceitemos nós ou não, a noite vai aí estar. Agora, se nós entendermos noite como escuridão, se nós entendermos noite como trevas, não basta ficar aqui lamentando, reclamando, murmurando. Não adianta, como ele diz, nós ficarmos erguendo os punhos, palavras, dirigindo-se ao alto, dirigindo aos responsáveis pela noite, que não vai atender aos nossos caprichos, não vai atender às nossas satisfações, simplesmente porque nós gostamos da noite. Se nós estamos com dificuldade da escuridão, se as trevas nos incomodam, se a noite da ignorância, se a noite da fome ainda nos incomoda, necessário se faz acender a luz. Quando acendemos a luz, nós iluminamos a nós e a todos aqueles que caminham conosco. Vencer a noite, iluminar as trevas, é sim oferecer ajuda, auxílio e amparo a todos os necessitados. É buscar sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Quando nós olhamos o título da lição para vencer o mal e entendemos o contexto que Paulo de Tarso busca em se dirigindo aos romanos, nós compreendemos toda a extensão do mal. O mal prejudica, o mal anula, o mal traz, além do orgulho e do egoísmo, a inveja, traz todos esses desdobramentos desses sentimentos contrários ao bem e ao amor. A criatura, o ser humano, o espírito que vive hoje a experiência terrena, que ainda se compraz no mal, que ainda pratica o mal, que incentiva o mal, não compreendeu o verdadeiro sentido da sua existência. Deus é o amor, nós somos filhos do amor. E como filhos do amor, nós devemos expandir, nós devemos distribuir, nós devemos compartilhar esse amor que já existe em cada um de nós. Mas não disfarçadamente, não camuflados. Nós devemos viver a nossa essência de filhos de Deus. Nós devemos refletir o Cristo que já existe em cada um de nós. Nós devemos levar o Evangelho na forma de esclarecimento. É isso que Jesus pediu a todos nós. Quando Jesus disse alimentai os famintos, ele não está se referindo simplesmente ao pão diário, a esse pão de trigo, a esse pão físico que alimenta o corpo. Alimentai os famintos do espírito, da informação, do conhecimento. Alimentar os famintos de amor, de paciência, de tolerância, de compreensão, de entendimento. Paulo de Tarso compreendeu isso na sua essência e desde o chamado do Cristo, ele viveu para o Cristo, com Cristo e em Cristo. E nós? O que nós estamos esperando? Um convite do Cristo na nossa estrada de Damasco? O que nós estamos esperando para vencer o mal? Para nós espíritas, o esclarecimento aí está.
A doutrina espírita, através dos ensinamentos que os benfeitores espirituais, estes abnegados auxiliares do Cristo, nos traz, nos mostra a direção a seguir, nos mostra como as nossas atitudes e as nossas ações podemos modificar o que está à nossa volta. Nós somos, sim, responsáveis, não só por nós, pelos nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos convívios sociais. Onde estivermos, nós temos que levar o Cristo e permitir que o Cristo que existe em nós se manifeste. E o mal, assim como o bem, o mal é a ausência do bem. O mal é aquelas criaturas que não compreendem o amor. O mal é aquelas criaturas que ainda não compreenderam o objetivo da sua existência. E muitas vezes as pessoas não são mal, são imperfeitas. O que elas não tiveram ainda foi alguém que lhes explicasse de uma maneira clara, simples e objetiva o Evangelho de Jesus. E muitas vezes aqueles que nos causam mal, aqueles que nos causam dano, aqueles que nos levam à lágrima e ao sofrimento, muitas vezes estão aqui a serviço do Evangelho, exatamente para que nós possamos caminhar de cabeça erguida sem perder o Cristo de vista. Ele, nosso guia e modelo. Ele, Jesus, a luz que guia os nossos passos, o farol que nos orienta nas tempestades no mar da vida, guiando-nos sempre no caminho do bem e no caminho do amor. Jesus sempre nos assevera e os seus ensinamentos estão sempre atuais. Ele é o pão da vida, alimenta o corpo e o espírito. É o caminho que nós estamos a trilhar. Hoje estamos aqui no planeta Terra. O caminho, a espiritualidade, o mundo espiritual. Nós estamos nessa jornada, nós estamos nesta viagem. Jesus é luz, ilumina a noite e o dia. Jesus é a luz do mundo. Dia e noite são convenções, são situações de um planeta aqui que nós estamos. É a lei natural, é o processo natural. Mas a luz que ilumina a vida, a luz que ilumina o espírito, este é o Cristo. Por isso ele é a fonte inesgotável de todo que atende a todas as nossas necessidades. E no mundo de provas e expiações, onde o mal é tão comum, onde o mal é tão corriqueiro, às vezes até os espíritos em criança, os espíritos na fase material, na fase infantil, hoje convencionados, hoje de acordo com os valores de uma sociedade corrompida, até mesmo as crianças já são orgulhosas, já são egoístas, as crianças já fazem o mal e fazem consciente. Então, que nós possamos verdadeiramente levar o Evangelho a todos os corações necessitados, vencendo o mal, vencendo as dificuldades, levando o amor e a paz a todos os corações necessitados. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.